E aí, garimpeiros, bem-vindo de volta ao Garimpando. Na verdade, quem tem que falar bem-vindo de volta, pra mim, sou eu mesmo, né? Porque eu desapareci durante um tempo. Devido à quarentena, não vou mentir pra vocês, tá bem complicado gravar os episódios, mas eu achei uma solução a meio a tudo isso. Porque, como vocês já viram nos episódios anteriores, eu gravo Garimpando em casa. Em casa não, gravo no trabalho. E sempre edito por lá, porque todos os meus recursos estão lá para edição do podcast, para colocar música, igual vocês acompanham sempre por aqui. Só que os casos de corona na minha cidade têm aumentado bastante, o que está tendo uma fiscalização ainda maior no meu emprego, no meu trabalho na cidade e afins. Então, para gravar com máscara é bem complicado. Muito complicado, ainda mais no meu trabalho, né, que tem um fluxo de cliente geralmente grande, o que dificulta eu ter que tirar, digamos, meia hora ali só para fazer uma gravação. E, igual eu tava falando, gravar com máscara abafa muito a voz, é bem complicado, e isso não é interessante para a qualidade do áudio do podcast, porque se for para fazer algo meia boca, eu prefiro não fazer. Então eu prefiro fazer algo que realmente seja algo bom para vocês que estão ouvindo, né? E por isso que eu sumi. Aí, só que por que eu tô voltando agora? Acabou a quarentena, acabou o decreto, pode gravar sem máscara, pode ficar sem máscara, pode voltar à vida normal? Não, né? Não pode. Só que a minha cidade deu lockdown, o que me faz ficar em casa durante os finais de semana. Então, o que vai me dar mais possibilidade de estar gravando os episódios para vocês. Só que aqui em casa também tem muito barulho, o que também dificulta. Só que quando eu estiver sozinho, meus pais saírem, eu tiver só eu e meu irmão, só eu e minha mãe, só eu e meu pai, tiver só alguém que não faça barulho perto de mim para gravar o podcast, eu vou estar gravando para vocês. Nesse momento estou sozinho, né? Então eu estou com uma liberdade maior para gravar e eu só estou aqui me explicando para vocês, para entenderem que o podcast não acabou, o podcast vai continuar. Vou aproveitar que eu estou sozinho, já vou gravar umas outras ideias que eu tive aqui. Estou gravando este, mas já vou gravar outros para a gente dar seguimento e já deixar conteúdo antecipado para vocês caso venha acontecer alguma coisa. Tá bom? Então é isso, eu quero explicar para vocês por que o Garimpando sumiu. E lembrando também que agora teremos um Instagram só para o Garimpando, vou deixar ele na descrição desse podcast, aqui no Spotify, no Deezer ou no YouTube, onde vocês estiverem ouvindo, vai ter a descrição do nosso Instagram só do Garimpando, beleza? Porque lá vai ser um Instagram aberto, vocês podem conversar, podem me seguir, vamos trocar figurinha, vamos falar de série, vamos falar de música, vamos falar de tudo por lá. E eu tô querendo expandir o Garimpando também. Quero trazer coisas novas, eu quero interagir com vocês aqui, além de falar de série, filme, música, eu quero falar sobre outras coisas, sobre outros assuntos. Então eu acho que vai ser interessante lá no Instagram a gente ter esse desenvolvimento a mais. Meu Twitter ainda continua o mesmo, que também tá aí na descrição. Estou mais frequente lá, vocês também podem me encontrar lá e a gente pode ter um papo legal, né? Então é isso. Pra quem caiu aqui, já chegou com eu dando explicação logo de cara e não sabe o que esse garoto tá falando, se eu caí aqui pra ver sobre a série A Ordem. Então, eu sou o Ramon Porto, dono desse podcast que vocês estão ouvindo agora, caíram aqui de paraquedas ou já são ouvintes. Eu sou o dono do podcast do Garimpando e eu falo aqui neste podcast sobre filme, série, artista e tudo que eu gosto. Às vezes eu posso trazer algo que eu não gosto, mas tenho que dar uma pesquisada a fundo, mas pode ser que a minha opinião mude e eu comece a gostar daquela coisa. Acontece? Acontece. Mas geralmente eu vou trazer algo que eu gosto, porque eu gosto muito de filme, muito de série, é uma coisa que eu consumo muito, é uma coisa que eu tenho prazer em falar, eu tenho prazer em conversar sobre, e eu quero fazer isso com vocês. Beleza? Beleza. Então vamos começar agora o nosso programa falando sobre a série A Ordem. Alguns de vocês já devem ter visto ela no catálogo da Netflix, porque é uma série da Netflix, e talvez não tenham dado tanta importância para essa série quanto ela merece, porque ela merece. Essa série é muito boa e ela tem ganhado um espaço muito grande recentemente na plataforma. Ela estreou ali meio de
como quem não quer nada, meio devagarzinho. Tanto que eu fui conhecer ela recentemente. Quando ela estreou, eu nem vi propaganda dessa série nem nada. Vi ela recentemente porque apareceu como sugestão no catálogo. E fui assistir, né? E ela chegou bem, igual eu tava falando, bem devagarzinho, ganhando o espaço dela, mas ainda é pouco. Essa série merece mais espaço. A série é muito boa. E eu vou explicar aqui pra vocês por que assistir a Ordem. O que tem de tão diferente na Ordem que faz ela ser boa? E por que ela merece todo esse reconhecimento? E vocês precisam dar chance à Ordem, porque tem muita gente que vê o primeiro episódio e desiste. Não, tem que ver, gente. É uma série que vale a pena assistir. É uma série curta, não é muito grande, tem apenas 2 temporadas, então vale muito a pena assistir. Então vamos falar agora sobre a série em si. Vamos falar primeiro a ficha técnica da série, né? Como eu já falei, é uma série da Netflix. Ela teve sua estreia em 7 de março de 2019 e tá até hoje, né, com 2 temporadas já feita pela plataforma. E ela é uma série americana e ela caminha ali entre o drama de adolescente, apesar que se passa na faculdade e tudo mais. Aí você me pergunta, tá, ok, tem várias séries nesse segmento. O que tem de diferente na Ordem para ela ser boa, já que ela tá nesse mesmo segmento de séries adolescentes? O que tem de diferente na Ordem, na minha opinião? O fato dela ter elementos sobrenaturais. Coisas assim que, pra quem gosta de Teen Wolf, Diários de um Vampiro, sobrenatural, vai se identificar nessa série por esses pontos. Entendeu? Então, voltando à ficha técnica. Ela, como eu falei, ela é uma série americana de drama sobrenatural, criada por Dennis Houghton e Shelley Erickson. E estreou na Netflix, né? Ela é uma série da plataforma em si. E em 28 de março de 2019, ela foi renovada para uma segunda temporada, que foi lançada agora dia 18 de junho de 2020. Até o presente momento, não saiu nada sobre uma terceira temporada. Até o momento que eu estou gravando, ela não foi renovada para uma terceira temporada. Porém, os escritores deram uma entrevista falando que já estão desenvolvendo episódios, né, para uma futura terceira temporada. Então, se estão gravando episódios, acredito que ela vai ser renovada. E eu espero que sim. Ah, e outra coisa, eu vou tentar não dar spoiler aqui sobre a Ordem, entendeu? Vou tentar não dar spoiler. Vou falar por alto e vocês decidem se vale a pena assistir ou não. Eu, já de antemão, já falo que vale muito a pena assistir. A Ordem é uma série que eu, particularmente, amei muito, 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 muito. Então, é isso, né? Agora, eu vou falar agora o porquê que você deve assistir. Não, sim, gente, eu tô falando a minha opinião. Você assiste se você quiser. É aquela coisa, tá? Minha opinião e é isso. E como eu disse, ela estreou muito timidamente ali ano passado, passou despercebida. E agora na segunda temporada que ela teve um boom assim de aparecer mais no catálogo. O que pode ser bem interessante, porque como tem uma segunda temporada, tem mais episódio, dá mais vontade de assistir. A primeira temporada acaba com um gancho muito grande. Talvez passou ali despercebido porque acabou e você ficou, pô, cara, como acaba a primeira temporada assim? Entendeu? Cadê a continuação? Então, ter 2 temporadas já dá um alívio ali de tempo, de já pode ver, começar a próxima e já se identificar mais com os personagens. Por isso eu acho que esse pode ser um momento certo para você assistir a Ordem. Até porque a história já está encaminhada, já tem um caminho da série, né? Mas do que se trata a Ordem? Vou falar por alto, depois de voltar aqui no ponto de por que assistir a Ordem. Porque eu falei aqui da Ordem, mas não contei do que a série se trata, né? A série, eu vou ler aqui... Eu vou ler de um site da Filmes e Séries da UOL Entreter. Então é daqui que eu tô tirando esse pequeno resumo do que se trata a Ordem, já para vocês terem. Porque se eu for falar da minha cabeça, eu vou dar muito spoiler. Muito. Então eu tenho que me controlar isso, porque eu sei que é algo que vocês já reclamaram que eu dou muito spoiler. Então eu vou ler algo pronto, que fica mais fácil, mas é basicamente o que eu quero dizer também, né? A série narra a trajetória de Jack, né? Um jovem que busca entrar na Ordem Hermética da Rosa Azul, uma organização misteriosa que existe dentro da Universidade de Belgrave. O objetivo do jovem é vingar a morte da mãe, que ele acredita ter sido responsabilidade da Ordem, né? E sem contar aqui, vou falar lá vem eu dar o spoiler, sempre dou spoiler, não adianta. Ele faz tudo isso também motivado pela vingança de encontrar o pai dele, tá, gente? Ele quer encontrar o pai dele, que também acredita que a morte da mãe dele
foi culpa do pai. Pronto, calei minha boca, vou continuar aqui, senão eu vou falar mais coisa. Gente, eu não acredito, eu acabei de falar o spoiler que tá escrito aqui. Quer dizer, mas dentro da ordem ele descobre um segredo que jamais imaginou. Seus membros são praticantes de magia e usam esses poderes para atingir seus objetivos. Não falou do pai não. Igual eu tava falando, então, igual tá escrito aqui nessa parte. Lá praticam magia dentro dessa ordem, entendeu? E ele não imaginava, ele achou que era só uma organização secreta e que lá ele poderia encontrar o pai dele, que foi responsável pela morte da mãe e tal. Só que tem tanta coisa que acontece que acaba que você acaba deixando esse detalhe de lado e foca mais em outras coisas. Por quê? Porque sem dar muito spoiler, nessas séries também tem lobisomens que se envolvem no meio da história toda. E o Jack, ele meio que se identifica com esses lobisomens. Mas calma, não é igual Crepúsculo, não é igual Teen Wolf, sei lá, eu achei a pegada desses lobisomens muito diferente daquilo que a gente tá acostumado e que é mostrado pra gente em outras séries que abordam o mesmo assunto. Então, já vai despretensiosamente, já vai sem pensar sobre o que você já conhece sobre lobisomem, porque eu achei diferente. Até o modo mesmo como essas pessoas adquirem os poderes de lobisomem, entendeu? Mas, gente, ó, já temos aí uma ordem secreta, organização de magia, lobisomens, vingança pela morte da mãe, um personagem que tá regido pela vingança, um conflito adolescente, drama. Gente, misturando tudo isso, vocês querem mais o quê? É uma série muito boa, né? E já dando essa introdução, eu volto de novo naquilo. Por que que isso é tão bom com todos esses pontos sobre a ordem? Gente, ela tem drama. E drama adolescente. E convenhamos, hoje em dia muita gente gosta disso. Até na quarentena mesmo, pra gente distrair, passar o tempo. Olha que coisa boa. Perder tempo assistindo isso. Perder tempo que eu falo, gente, não é como coisa ruim. Perder tempo assim, pra matar o tempo, pra você não tá fazendo nada, quer assistir algo pra se distrair. Perfeito essa série pra isso. Perfeito, porque ela mistura esse romance, intriga, adolescente, até então sem nenhuma novidade, mas como você coloca as coisas sobrenaturais no meio, cara, dá todo uma coisa nova pra série, entendeu? O sobrenatural sobressai em meio ao drama adolescente. A verdade é essa, né? E a história ela é bem movimentada, não é aquela história que... Ela tem 40 minutos cerca a cada episódio, então tipo assim, não é que aquela série arrastada que demora a acontecer, que fica só enrolando, não, ela é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, é tudo muito rápido que acontece, se você se perder aqui, você se perdeu ali, tem coisa que acontece no começo que vai fazer sentido talvez um pouco lá mais pro final, então tipo, é uma série que muito bem movimentada, trabalha muito bem a história de cada um dos personagens, ela tem toda uma linha de tempo e raciocínio que eu particularmente gosto muito em série, porque eu odeio série arrastada. Eu odeio série que dificulta a gente entender a história. Por exemplo, The Witch. Muita gente amou. Ela se passa num 3 linhas de tempos diferentes, blá blá blá. Gente, ok, tá bom, vocês gostam. Eu não gostei. Eu não gosto de série daquele tipo, eu acho que foi muito arrastado, eu acho que explicaram coisas demais que poderia ter sido resumido, detalhes desnecessários, então vai da percepção de cada um. Eu particularmente não gosto. Nem sei se verei a segunda temporada de The Witch, mas é a minha opinião. Caso alguém queira que eu faça The Witch, escreva aí, porque por mim eu não vou fazer. Mas já vou deixar isso assim, se vocês quiserem, né, a gente faz por vocês, mas... Por mim, Ramon, eu não faço. Mas enfim. Esses são, na verdade, esses são os dois motivos que fazem a série ser tão boa, entendeu? Sobre a ordem ser tão boa. Sobre tratar de forma... pegar uma fórmula convencional, que todo mundo já conhece, e tratá-la de forma diferente. Que fez com que a série deu certo. Como eu disse, eu não vou dar spoiler. E como eu disse também, ainda até o presente momento não tem continuação para uma terceira temporada. Não foi nada confirmado. Espero que tenha, porque eu quero muito saber como acaba esse negócio. E, outra coisa, para quem gosta desse lance meio que celestial, de assuntos celestiais, de assuntos bruxos, de assuntos tipo Harry Potter... Cara, vocês vão amar. Outra coisa, como tem essa ordem da Rosa Azul, lá como se passa nos Estados Unidos, eles falam muito também de uma outra ordem no Brasil.
Assim como que dá a entender que cada país tem sua própria ordem, cada lugar. Então digamos que tem uma interação. Eu iria amar se tivesse alguma coisa relacionada ao Brasil, literalmente, dos personagens encontrarem a ordem brasileira, terem contato com os personagens brasileiros, passar por isso. Eu acho que seria fantástico. Eu sei que em Animais Fantásticos eles querem fazer isso, né? Os personagens da J.K. Rowling querem vir pro Brasil, fazer todo o lance aqui no Brasil, mas eu acho que se a Netflix pegasse isso também, trazesse pro Brasil com a ordem, cara, ia ficar muito massa. Crepúsculo também tivemos isso, né? Dá pra perceber que os escritores lá fora têm um grande apreço pelo Brasil. Então, eu acho incrível. Eu escrevo livros, não sei se você sabe, eu tenho uma saga chamada O Segredo Celestial, que se trata basicamente quase que nessa mesma pegada da Ordem, que tem... é praticamente quase a mesma coisa da Ordem. Por incrível que pareça, não é plágio, porque quem me conhece sabe que eu escrevo O Segredo Celestial há anos. Eu já tenho 3 temporadas escritas, eu tô indo pra uma 4ª temporada no final do ano, e a minha ideia é fazer 6 temporadas, 7 temporadas disso. É uma série, é uma saga minha no Wattpad. E eu amo escrever isso, porque é um assunto muito interessante, é um assunto que você pode aprofundar, e cada vez que você descobre coisas, você vai se apaixonando mais ainda. E eu falo que a Ordem tá nesse mesmo segmento, porque como o meu se trata de anjos e coisas celestiais, e tem também essa pegada do sobrenatural no meio, a Ordem também tá pegando essa mesma fórmula e levando pro lado bruxo, pro lado do lobisomem, mas tem esse lado celestial, lado sombrio. Então eu acho que é uma fórmula muito boa, entendeu? Então é esse os meus pontos sobre a Ordem. Eu acho que eu falei basicamente tudo que eu tinha pra falar sobre a Ordem. Igual eu falei, não tenho mais informações por enquanto em relação a uma 3ª temporada, mas eu estou deixando aqui em aberto, se caso eu tiver mais alguma informação da Ordem, vocês gostarem desse podcast, eu volto com mais informações sobre ela, porque realmente ela foi um garimpo que eu encontrei, que eu falei, caralho, essa eu gostei, essa eu quero gravar programa sobre ela. Então é isso, entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado. Já vou me despedir porque eu já não tenho muito o que falar, senão eu vou acabar ficando enrolando e acabar dando spoiler, que é o que eu não quero. Então, eu já vou encerrar por aqui. Eu vou deixar essa sugestão da Ordem pra vocês, eu espero que vocês gostem. Quem tiver curiosidade, por favor, vai lá assistir, depois me conta, vai no Instagram, no Twitter, ou aqui nos comentários, se você estiver pelo YouTube ou qualquer plataforma que possa deixar comentário. Conte pra mim o que você achou, porque eu quero saber sua opinião, eu quero saber qual a sua opinião sobre a Ordem. Então, deixo aqui em aberto pra vocês, tá bom? E eu prometo não sumir. Vou deixar uma gama de produtos já gravado para ir lançando durante a semana, exatamente para ficar mais tranquilo e a gente não ficar sem conteúdo aqui no Garimpando, beleza? Então aqui é o Ramon Porto se despedindo de vocês, garimpeiros. Eu agradeço muito o carinho de vocês, a paciência por estarem aqui, sempre me ouvindo, sempre comentando sobre o programa, tá? E eu agradeço muito, tá? Então, um beijo e até o próximo programa do Garimpando.